Se eu te contasse que fui noiva e que fugi do meu casamento com um padre, você acreditaria? Pois é. Essa história que parece saída de um romance proibido ou de um filme antigo aconteceu comigo em carne e osso, no calor abafado do interior de São Paulo, lá pelos idos de 1966. Hoje tenho 75 anos, moro sozinha numa casa simples de varanda comprida e chão de terra batida. Guardo poucas fotos, mas muitas memórias. E essa que vou contar agora, é a mais perigosa, a mais escandalosa e talvez a mais verdadeira de todas. Uma história de fé, medo, paixão e coragem. Uma história enterrada por décadas, mas que o tempo, esse velho fofoqueiro, resolveu desenterrar. Então senta aí, presta atenção, porque o que você vai ouvir agora é algo que quase destruiu uma cidade inteira. Meu nome é Ana Lúcia. Nasci e fui criada em Monte Azul Paulista, uma vila onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, onde os sinos da igreja marcavam o ritmo do dia e onde bastava uma saia rodada ou um olhar torto para virar assunto por meses. Eu tinha 18 anos e era conhecida como a moça mais bonita da vila, foi o que diziam. Filha do farmacêutico da praça, criada com rigidez e missa aos domingos, eu cresci obediente, de tranças presas e olhos baixos. Minha vida já parecia escrita por outros: noivar, casar, ter filhos, continuar morando ali até envelhecer. Mas no fundo do meu peito havia algo que não cabia nesse roteiro. Algo que me apertava quando eu olhava o céu pela janela do meu quarto e sonhava com coisas que não sabia nomear. Talvez fosse liberdade, ou amor de verdade. E foi nesse cenário que surgiu o homem que mudaria tudo, Arnaldo. Um comerciante poderoso, dono de terras e armazéns. Viúvo, uns 20 anos mais velho que eu e com uma fama de ser duro, impaciente e perigoso. Meu pai dizia que era um bom partido. Minha mãe só olhava para o chão, com medo de contrariar. E assim, sem que me perguntassem, fiquei noiva dele. Um anel frio no dedo e um nó quente na garganta. As vizinhas sussurravam que eu era sortuda, mas eu me sentia uma prisioneira caminhando para a própria cela. E foi aí, poucos dias depois do noivado, que o novo padre chegou à vila. E com ele, o início do fim da minha velha vida. Padre Miguel. Jovem, diferente de todos os outros que haviam passado por ali. Não falava como um homem de batina, mas como alguém que já havia sofrido na carne. Tinha olhos tristes, mas um sorriso calmo. No começo, trocávamos só cumprimentos. Ele era gentil, educado. Mas bastou uma confissão, uma só tarde em que abri o coração com vergonha e desespero para algo invisível se acender entre nós. Eu disse a ele que ia casar sem amor. Ele apenas escutou, com um silêncio tão profundo que parecia oração. E foi naquele silêncio que meu coração bateu mais forte pela primeira vez. Não era só atração. Era como se, pela primeira vez, alguém visse quem eu era de verdade, sem véu, sem maquiagem, sem medo. Aos poucos, passamos a conversar mais. Primeiro sobre Deus, depois sobre livros, depois sobre dores que a gente fingia não ter. Eu fingia que era apenas um alívio encontrar alguém que me ouvisse. Ele fingia que era apenas um padre fazendo seu dever pastoral. Mas ambos sabíamos. Aquilo não era só amizade. Era um incêndio contido. E o casamento se aproximava. Arnaldo queria pressa. Mandou fazer um vestido caro em Ribeirão Preto. Espalhou convites. Contratou músicos. Comprou alianças do tamanho de moedas. E eu fingia sorrisos enquanto chorava no travesseiro. Até o dia em que tudo saiu do controle. Foi numa sexta-feira à noite. Fui até a igreja, dizendo que ia rezar. Padre Miguel estava sozinho, preparando as velas para o domingo. Nossos olhos se encontraram e foi como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Eu tremia inteira. Disse que não suportava mais, que preferia morrer a casar com Arnaldo. Ele ficou pálido, tocou minhas mãos e disse algo que eu nunca esqueci: se você tiver coragem, eu também terei. E naquele instante, decidimos algo que mudaria tudo. Fugir. Juntos. Na calada da madrugada seguinte, com o dinheiro que ele havia juntado antes da ordenação.
Um ônibus saía às 4 da manhã para São Paulo. E nós dois, uma noiva e um padre, estaríamos nele, fugindo não apenas da vila, mas das correntes invisíveis que nos mantinham presos a uma vida que não escolhemos. Mas, claro, as coisas não aconteceram como imaginamos. Porque quando a gente desafia tudo e todos, o destino resolve brincar com a nossa coragem. E naquela noite, alguém nos viu. E quando o sol nasceu em Monte Azul Paulista, a notícia já corria como fogo em palha seca. A noiva sumiu. Fugiu com o padre. O escândalo foi imediato. A igreja ficou troncada. Meu pai desmaiou na varanda. Arnaldo jurou vingança. E eu, do lado de Miguel, sentada num banco de rodoviária suja, não sabia se havia feito a coisa mais certa da minha vida ou cometido um pecado que nos amaldiçoaria para sempre. Quer que eu continue contando o que aconteceu depois? Pois segure firme, porque os próximos capítulos dessa história vão te deixar sem fôlego. O banco da rodoviária estava gelado, duro e cheirava a tristeza de quem já tinha ido embora antes da gente. Eram quase 5 da manhã quando o ônibus finalmente chegou, um bicho velho e barulhento, cuspindo fumaça e esperança. Eu estava com um vestido simples, de tecido leve, nada do que havia sido costurado para o casamento. Padre Miguel vestia roupas civis, calça escura e uma camisa branca, como se tentar esconder o passado dele fosse possível. Quando subimos naquele ônibus, eu deixei para trás não só minha casa e minha família, eu deixei para trás minha identidade, meu nome, minha história inteira. As luzes da vila sumiram no retrovisor, mas a sensação de culpa e medo, essas viajaram com a gente. Cada quilômetro parecia pesar mais no meu peito. Miguel segurava minha mão, e mesmo calado, eu sabia que ele também estava apavorado. Fugimos do que parecia impossível de escapar, da igreja, da lei dos homens, da lei de Deus e de um homem perigoso que não aceitava perder. Chegamos em São Paulo ainda de madrugada, e a cidade era um monstro acordando. Carros, buzinas, gente apressada, cheiros que eu nunca tinha sentido. Era outro planeta. Miguel conhecia um pensionato simples na Moca, onde alugamos um quartinho minúsculo, com uma janela que rangia e uma cama encostada na parede. Ali, começamos nossa vida juntos. Ele conseguiu trabalho como bibliotecário numa escola católica, onde ninguém sabia de onde tinha vindo. E eu comecei como costureira, ajudando uma senhora italiana, dona de um ateliê escondido atrás de uma padaria. O dinheiro era curto, os dias longos, e os olhares de desconfiança nos seguiam mesmo entre desconhecidos. Mas havia algo ali, algo que eu nunca tinha sentido antes. Liberdade. Pela primeira vez, eu acordava ao lado de alguém que me olhava com ternura, que falava comigo, que me via. Não era um conto de fadas. Era duro, mas era real. Só que nem mesmo o amor mais puro sobrevive ileso ao peso dos pecados não confessados. Com o passar das semanas, Miguel foi mudando. Se antes seus olhos eram calmos, agora carregavam sombras. Ele saía cedo, voltava tarde, falava pouco. Eu fingia não perceber, mas por dentro a dúvida crescia. Será que ele se arrependia? Será que estava em paz com o que fizemos? Uma noite, perguntei, de frente para ele, no silêncio do nosso quarto, perguntei se ele ainda me amava. E a resposta foi um abraço apertado, longo, cheio de dor. Te amo mais do que consigo carregar, ele disse. Mas o peso do que deixei para trás está me esmagando. E foi aí que entendi. Ele não fugiu só da batina, ele fugiu da própria fé. E estava afundando por dentro. Meu Miguel estava se apagando, um dia de cada vez. E eu não sabia como salvá-lo. Foi então que descobri que estava grávida. E a notícia, que devia ser motivo de alegria, caiu sobre nós como um trovão. Miguel chorou, mas não de felicidade. Chorou como quem vê uma estrada sem volta. Ele dizia que agora tudo era mais perigoso, que talvez precisássemos fugir de novo. Eu não entendia. Fugir de quê? A vila estava longe, ninguém nos procurava. Mas ele sabia mais do que dizia. Eu só descobriria depois. O que ele nunca me contou era que a igreja não havia deixado barato.
Ele fora excomungado. E havia rumores de que Arnaldo, aquele homem que eu deixei no altar, estava caçando respostas. Ele tinha dinheiro, influência e uma sede de vingança que atravessava qualquer distância. Os meses passaram e minha barriga crescia. Cada movimento do bebê era um sinal de vida e também de perigo. Miguel estava cada vez mais ausente. Não por falta de amor, mas por medo. Ele dizia que precisava manter a cabeça baixa, não chamar atenção. E eu, entre agulhas e tecidos, fazia o enxoval do nosso filho com lágrimas nos olhos e esperança costurada nos punhos. Até que um dia, tudo desabou. Era uma tarde abafada, dessas em que o ar pesa nos pulmões. Miguel não voltou do trabalho. Esperei até anoitecer. Nada. Fui até a escola. Nada. Voltei para casa com o coração disparado. E quando abri a porta, encontrei um envelope em cima da cama. Sem nome. Só meu. As mãos tremiam. Dentro, uma carta. E ao lado, o colar que ele usava desde seminarista. Li cada palavra com os olhos borrados. Ele dizia que precisava ir, que a nossa vida estava em risco, que tinha descoberto que Arnaldo contratou um detetive e que, por me amar, ele não podia mais me expor. Você e nosso filho merecem viver, mesmo que seja longe de mim. Gritei. Chorei. Rasguei a carta. Depois juntei os pedaços, colando tudo com fita e desespero. Ele se foi. Sem aviso. Sem destino. Só me restou aquele quarto vazio, o som dos meus soluços e a vida crescendo dentro de mim. Os meses seguintes foram os mais solitários da minha existência. Tive o parto sozinha, num hospital público. Um menino, Miguelzinho, olhos iguais aos do pai. E com ele nos braços, prometi que nada, nem a dor, nem a ausência, nem o medo iam impedir que eu o criasse com amor e dignidade. Eu fui mãe, pai e o escudo dele. E por 25 anos, nunca mais ouvi falar de Miguel. Nem uma carta, nem uma notícia. Como se tivesse evaporado. Até que um dia, tudo mudou. Porque o passado não morre. Ele só dorme. E quando acorda, traz consigo verdades que ninguém está preparado para encarar. O tempo passou como um rio silencioso que leva tudo, menos a dor. Meu filho cresceu forte, inteligente, com um olhar sereno que às vezes me assustava de tão parecido com o do pai. Dei a ele tudo o que pude, educação, afeto, dignidade. Mas nunca contei a verdade. Dizia que o pai havia morrido jovem, que fora um homem bom. Inventei um herói para preencher o vazio. E mesmo com o peito apertado, repeti essa mentira até acreditar nela. Miguelzinho virou um homem. Fez faculdade de direito, passou num concurso, virou promotor. Um orgulho. E cada conquista dele era uma pontada no meu coração. Porque ele não sabia a verdade. E porque dentro de mim, eu ainda esperava. Esperava ver Miguel aparecer na porta de casa. Esperava uma carta. Uma explicação. Algo. Qualquer coisa. Mas por 25 anos, o silêncio foi meu único companheiro. Até que num domingo cinzento, enquanto folheava o jornal como fazia sempre, meus olhos pararam numa matéria pequena, escondida numa das últimas páginas. Padre afastado de paróquia no interior de Minas após denúncias de identidade falsa. O nome era outro. Mas a foto, meu coração parou. Era ele. Envelhecido, sim. Mas era Miguel. Os olhos, o contorno do rosto, a curva do sorriso que tentava esconder a dor. Ele estava vivo. E não era bibliotecário. Não era ex-padre. Era padre de novo. Com outro nome. Outra cidade. Outra vida. Eu congelei. O jornal escorregou das minhas mãos. Era como se o tempo tivesse aberto uma fenda e tudo o que eu enterrei voltasse gritando. Ele mentiu para mim. Ele não fugiu por amor. Fugiu para recomeçar. Sozinho. A revolta me invadiu como um veneno. Mas junto com ela, algo mais, a necessidade de entender. De olhar nos olhos dele. De perguntar por quê. Então tomei uma decisão impensada. Fui atrás. Fui até aquela cidadezinha de Minas.
Levei só o necessário. Deixei uma carta para o meu filho, dizendo que precisava resolver algo do passado, sem entrar em detalhes. Peguei um ônibus. Viajei horas. Cheguei debaixo de chuva. E lá estava a igreja, pequena, antiga, com as portas semi-abertas. Entrei, e ele estava lá, de costas, acendendo velas no altar. Meu coração batia como nunca. Quando ele se virou, o mundo parou. Os olhos dele me encontraram como se estivessem esperando por mim. Ele não disse nada. Eu também não. Por longos segundos, só o silêncio falou, até que ele murmurou meu nome. Ana Lúcia. Como se o tempo não tivesse passado. Como se ainda fossemos aqueles dois jovens sentados na rodoviária, sonhando com liberdade. Ele chorou. E eu não sabia se batia nele ou abraçava. A raiva e o amor lutavam dentro de mim como animais selvagens. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou. Contou tudo. Disse que, após desaparecer, tentou viver longe da igreja. Mas a culpa o consumia. Sonhava com o inferno todas as noites. Procurou abrigo em mosteiros, em missões. Reassumiu a batina usando outro nome, em outra diocese, com documentos falsos. Queria pagar sua penitência em silêncio. Disse que me deixou porque acreditava que comigo eu teria mais chances. Que ele era uma âncora que me puxaria para baixo. Que me amava tanto que preferiu sumir a me arrastar para o abismo dele. Eu te deixei, porque você era luz demais para minha escuridão. Eu chorei, mas não perdoei. Não ali. Disse que ele tinha me matado em vida. Que mentiu. Que destruiu tudo. E então mostrei a foto. Do nosso filho. Ele desabou. Se ajoelhou. Chorou como criança. Pediu para vê-lo. Pediu para me explicar. Pediu tempo. Mas eu não sabia se tinha mais tempo para dar. Voltei para São Paulo com o peito em guerra. E por semanas vivi no silêncio de novo. Até que o destino, esse velho teimoso, resolveu dar mais um nó na história. Porque num fim de tarde qualquer, meu filho chegou em casa com a mesma edição do jornal nas mãos. E disse, mãe, esse homem aqui, eu acho que é meu pai. Aquele momento congelou tudo ao meu redor. A xícara de café que eu segurava caiu no chão e se espatifou, mas nem percebi. O rosto do meu filho estava sério, curioso, levemente confuso, mas não bravo. Ainda não. Ele sentou-se à minha frente com o jornal aberto nas mãos, apontando para a fotografia que eu já havia encarado dezenas de vezes. Tem algo nesse homem, nos olhos dele, é como se eu já tivesse visto. Eu não conseguia mentir mais. Não depois de tudo. Minha alma cansada já não suportava mais carregar tantos fantasmas. Respirei fundo, sentei ao lado dele, e pela primeira vez, em 25 anos, contei toda a verdade. Desde o noivado forçado, a fuga com o padre, a vida escondida, a gravidez solitária, até aquele reencontro inesperado na igreja de Minas. Cada palavra era como arrancar uma costura da pele. Miguelzinho ouviu tudo calado, sem piscar. Só no final, perguntou, por que você nunca me contou? E minha resposta foi simples, porque era uma dor que nem eu sabia como explicar. Ele não gritou, não chorou, apenas se levantou, pegou as chaves e disse, preciso pensar. Eu fiquei ali, no sofá, abraçada ao vazio, temendo que ele nunca mais voltasse. Mas voltou, 3 dias depois, e com um olhar decidido que eu nunca tinha visto. Mãe, eu preciso vê-lo. Saber quem ele é saber quem eu sou. O medo me invadiu, mas não impedi. Dei a ele o nome da cidade, da igreja. E dessa vez, foi ele quem pegou o ônibus para Minas. Eu esperei. Uma espera longa, sufocante, cheia de perguntas sem resposta. E então, no terceiro dia, o telefone tocou. Era meu filho. A voz dele tremia. Disse apenas, a gente conversou. Muita coisa. E eu vou ficar mais uns dias aqui. Meu coração se partiu e se remendou ao mesmo tempo. Não sabia se chorava de medo ou de alívio. Ele havia encontrado o pai. E agora,
Eu não sabia mais qual papel tinha nessa história. Enquanto meu filho permanecia em Minas, algo dentro de mim começou a mudar. Como se as correntes do passado estivessem, finalmente, começando a se soltar. Decidi escrever uma carta. Longa. Não para Miguel, mas para mim mesma. Para me lembrar de quem eu fui. De tudo que enfrentei. Das escolhas que me fizeram e das que eu mesma fiz. E nessa carta, eu me perdoei. Me perdoei por ter amado alguém proibido. Por ter fugido. Por ter ficado. Por ter mentido. Por ter protegido meu filho como soube. E, principalmente, por ter tentado ser feliz num mundo que fazia de tudo para nos impedir disso. Dias depois, meu filho voltou. Com um olhar mais leve, embora ainda carregado. Disse que conversaram bastante. Que Miguel, o padre, o homem, o pai, não pediu nada, mas também não fugiu de nenhuma verdade. Que contou tudo. Que assumiu seus erros. E que, apesar de tudo, era alguém que havia mudado. E então, meu filho disse algo que me desmontou por dentro. Eu não sei ainda se vou chamá-lo de pai. Mas sei que vou continuar essa conversa. E você devia também. E foi nesse momento que entendi que essa história ainda não tinha terminado. Num sábado seguinte, voltei àquela igreja. Miguel estava no jardim lateral, cuidando de umas plantas. Quando me viu, não disse nada. Só me ofereceu uma cadeira. Sentamos lado a lado, como dois sobreviventes de uma mesma tragédia. E ali, sem lágrimas, sem promessas, sem pressa, começamos a conversar. Como dois velhos amigos que um dia se amaram profundamente. E talvez, de algum jeito torto e sofrido, ainda amassem. Mas o destino, como sempre, tinha mais uma surpresa guardada. Porque naquela noite, alguém bateu à porta da casa paroquial. E quando Miguel atendeu, deu de cara com um homem alto, bem vestido, com um olhar que me gelou por dentro mesmo à distância. Era Arnaldo. O tempo parou naquele instante. Os olhos de Miguel se estreitaram, o corpo enrijeceu, e eu me levantei instintivamente da cadeira, como se um terremoto estivesse começando bem debaixo dos meus pés. Arnaldo, depois de quase 30 anos, ali, na nossa frente, mais vivo do que nunca, com o mesmo olhar frio que me perseguiu em pesadelos durante metade da minha vida. Ele não havia mudado tanto. Os cabelos estavam brancos, o terno alinhado, a presença tão imponente quanto antes. E quando seus olhos me encontraram, não houve surpresa. Era como se ele tivesse seguido nossos rastros silenciosamente todos esses anos, esperando apenas a hora certa de nos encarar. Ele deu um leve sorriso, cínico, e disse com a voz firme: "Achei que vocês dois já estivessem mortos." Miguel deu um passo à frente, protetor, mas eu toquei o braço dele. Era minha hora de enfrentar aquele fantasma. Convidei Arnaldo a entrar. Sim, parece loucura, mas eu precisava entender. Precisava ouvir dele porque tinha vindo, o que ainda o movia depois de tanto tempo. Sentamos à mesa. Ele recusou água, café. Queria apenas falar. E falou. Contou que nunca nos perdoou pela humilhação pública, que nos procurou durante anos até perder o rastro, que teve outros relacionamentos, filhos, negócios, mas nunca esqueceu o dia em que foi abandonado no altar por uma menina criada para obedecer. Disse que ver minha foto no jornal, junto à de Miguel, foi como abrir uma ferida que ele achava cicatrizada. E então soltou o que parecia ser o verdadeiro motivo de sua visita. Eu não vim por vingança. Vim por justiça. Eu e Miguel nos entreolhamos sem entender. E ele então tirou do bolso um envelope com uma intimação. Arnaldo estava nos processando. Alegava dano moral, falsidade ideológica, abandono de contrato nupcial e difamação pública. Sim, mesmo depois de décadas. Ele queria arrancar de nós tudo o que ainda nos restava, a honra, o pouco de paz, talvez até o respeito do filho que construímos com tanto sacrifício. Mas mais do que isso, ele queria nos ver quebrados. E não pela justiça comum, mas por uma ferida emocional que nunca cicatrizou. Miguel ficou em silêncio. Eu tremia. Mas ali, diante daquele homem que já me causou tanto medo, entendi que eu não era mais aquela menina de 18 anos.
Eu era uma mulher de 75. Uma mãe. Uma sobrevivente. E eu não ia permitir que ele nos destruísse agora. Voltei para São Paulo no dia seguinte e contei tudo ao meu filho. Ele ficou em choque, mas não hesitou. Se ele quer guerra, vai ter que enfrentar a verdade. E foi assim que, pela primeira vez, pai e filho se uniram por uma causa. Miguel abriu mão da batina definitivamente. Foi à delegacia, prestou depoimento, assumiu sua história com dignidade. Meu filho reuniu documentos, testemunhos, cartas antigas, até a cópia do jornal com o rosto de Arnaldo estampado ao lado da manchete sobre ameaças. E quando o dia da audiência chegou, todos nós estávamos lá. Eu, Miguel, nosso filho, e Arnaldo, com seus advogados, suas pastas de couro e seu orgulho ferido. A juíza, uma mulher firme e séria, ouviu tudo com atenção. E no fim, não houve condenação. Não houve multa. Não houve humilhação. O que houve foi algo mais poderoso, a exposição da verdade. A história de uma jovem forçada a casar com um homem poderoso, de um padre em crise com sua fé e seus sentimentos, de um amor que nasceu do desespero e resistiu ao tempo, mesmo cheio de feridas, e de um homem que perdeu não por causa de um escândalo, mas por sua própria incapacidade de amar sem dominar. Arnaldo saiu da sala cabisbaixo, e naquele momento, pela primeira vez, senti pena dele. Depois da audiência, fomos até uma praça próxima. Eu, Miguel e nosso filho. Sentamos num banco. O sol se punha devagar. Miguel me olhou e disse: se eu tivesse a chance de voltar no tempo, ainda teria fugido com você. E eu respondi, com um sorriso cansado, e eu fugiria de novo. Porque, apesar de tudo, nosso amor resistiu. Machucado, sim. Fragmentado, mas real. E isso, ninguém podia nos tirar. Passaram-se algumas semanas desde a audiência. A rotina parecia ter voltado ao normal, mas algo havia mudado dentro de nós. Era como se, ao expor todas as feridas, nós tivéssemos finalmente permitido que elas cicatrizassem. Pela primeira vez em décadas, eu dormia em paz, sem a sombra de mentiras, de fugas, de ausências. A verdade havia sido dita, ouvida, aceita. E com ela veio algo que eu não esperava mais viver: recomeço. Miguel se mudou para São Paulo, mas não voltou à batina. Preferiu trabalhar como voluntário em um abrigo de idosos. Queria, segundo ele, cuidar dos que, como nós, foram esquecidos. Nosso filho o visitava com frequência. Aos poucos, sem forçar, os dois foram construindo um laço. Não aquele de pai e filho comum, mas algo mais profundo, de dois homens que reconheceram a dor um no outro e decidiram não alimentar mais o silêncio. Quanto a mim, retomei minha vida com uma serenidade que nunca imaginei possível. Voltei a costurar, agora apenas por prazer. Criei um pequeno grupo de leitura com senhoras do bairro e, às vezes, dou palestras na igreja do meu bairro, ironicamente, a mesma onde antes eu não tinha voz. Falo sobre escolhas, sobre coragem, sobre o preço de viver sua própria verdade. Nunca falo nomes. Nunca me apresento como a noiva que fugiu com o padre. Mas quem me ouve sabe que aquela história tem mais de realidade do que de invenção. E sempre, ao final das palestras, há uma mulher que se aproxima e sussurra, obrigada por contar o que tantas de nós sempre quiseram dizer. É por essas mulheres que eu conto. E continuo contando. Um dia desses, numa tarde ensolarada, sentei com Miguel na praça onde tudo começou a mudar. Nosso filho estava conosco. Ele trouxe fotos da infância que encontrou numa caixa antiga. Rimos, choramos. E Miguel, com os olhos marejados, segurou minha mão e disse: a vida não nos deu uma estrada reta, mas nos deu tempo. E tempo, Ana Lúcia, é o maior perdão que Deus pode nos dar. Eu apenas sorri, porque não havia mais mágoas ali. Só lembranças, algumas doces, outras dolorosas, mas todas vividas com verdade. Ele me perguntou se eu me arrependia, e eu respondi, olhando o céu, arrependo-me apenas do tempo que passei tentando esquecer quem eu era. Agora,
com 75 anos, entendo que o amor nem sempre vence da forma romântica que esperamos. Às vezes, ele vence silenciosamente, quando duas pessoas se olham depois de décadas e ainda enxergam uma no outro a razão pela qual tudo valeu a pena. Às vezes, ele vence quando o filho não herda os erros dos pais, mas sim sua coragem. E às vezes, o amor vence quando a gente decide não ter vergonha do próprio passado. Essa é a minha história. A história da noiva que fugiu com o padre e que pagou um preço alto por isso. Mas que, mesmo assim, não se arrepende. Porque foi nessa escolha, nessa fuga, nessa queda, que eu finalmente me encontrei. E se você chegou até aqui comigo, ouvindo cada pedaço desse caminho torto, desse amor proibido e dessa redenção que só o tempo trouxe, então saiba, a vida sempre dá uma segunda chance. Às vezes, ela vem disfarçada de escândalo, de erro, de pecado. Mas, no fundo, ela é apenas a coragem de ser quem você é. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você já amou demais, fugiu de algo, ou teve que escolher entre o certo e o que te fazia respirar, então não vá embora sem se inscrever aqui. Porque tem muita gente calada por aí, mas eu ainda tenho muitas histórias para contar. E talvez uma delas seja parecida com a sua.